A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Como ser vencedor pela graça? Será que existe contradição entre graça e recompensa? À primeira vista, parece que os dois conceitos opostos, pois a graça é receber algo pelo favor imerecido de Deus, enquanto recompensa parece incluir algum mérito pessoal. Por muitos anos, temos ensinado que a salvação é dom de Deus a todos que crê, mas a recompensa é apenas para o vencedor. A salvação é pela fé, mas a recompensa é pelas obras que praticamos diante de Deus. Isso é verdade, mas muitos presumem que as nossas obras são feitas em nossa força ou habilidade, o que é um grande engano. Até mesmo as nossas obras são feitas pela graça de Deus. No fim, o vencedor é aquele que manifesta obras como fruto da experiência da graça do Senhor. Não existe contradição entre graça e recompensa. Pela graça, nós recebemos poder para realizar as obras de Deus. E quando podemos corretamente, somos recompensados. O vencedor é aquele que não recebe a graça em vão. Olha o que Paulo diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Aquele que não entende que tudo procede da graça de Deus não pode ser vencedor. O vencedor não apenas recebe a graça, mas produz frutos por meio dessa graça. O derrotado entende que a graça é como uma provisão para viver no pecado, mas o vencedor sabe que a graça é poder para vencer o pecado. O derrotado entende que o favor imerecido como injustificativa para não fazer coisa alguma, mas o vencedor recebe a graça para ser operoso e frutífero. Paulo diz que ele é o que é pela graça de Deus. Em outras palavras, somente podemos ser vencedores pela graça de Deus. Todo crente recebeu graça. O problema é que a graça se tornou vã, ou seja, não resultou em frutos. O vencedor é aquele que tem obras, porque entendeu a graça de Deus que derramou sobre ele. Quando recebemos uma graça especial, somos capacitados de tal forma sobrenatural para fluirmos debaixo de uma unção. Quando respondemos em fé, a graça se torna abundante em nós. Suponha, por exemplo, que você queira trabalhar com as crianças, mas simplesmente não gosta do trabalho. Por favor, se essa é a sua condição, não se envolva. Aquele que recebe graça, o favor de Deus para fazer algo, sentirá alegria e encargo ao fazer. No entanto, vamos supor que você realmente queira trabalhar com crianças, sente alegria e encargo. Nesse caso, a unção graciosa estará sobre você. Mas se você recusa a servir, dizendo que não tem tempo e precisa dedicar a sua carreira, então a graça se tornou vã na sua vida. Você não está agindo como um vencedor. Paulo declara que ele trabalhou mais que todos os outros apóstolos. Todavia, não ele, mas a graça de Deus agindo nele. Ele era como uma sarça ardente com fogo de Deus, que não se consumia para alimentar o fogo. Isso é algo maravilhoso. O próprio Deus libera sobre nós a graça para fazermos algo. Depois ele mesmo nos dá uma unção que nos capacita para realizar essa obra. E, por fim de tudo, ele nos recompensa por uma obra que foi ele mesmo quem fez. É por isso que naquele dia vamos colocar as nossas coroas diante do Senhor, pois somente Ele vai receber a glória.
pois toda a obra foi feita por ele. Muitos pensam que a graça anula a recompensa, mas isso não é verdade. Todos nós recebemos graça sobre graça, mas alguns tornam essa graça em algo infrutífero. Aqueles que recebem a graça demonstram com frutos que serão recompensados. O vencedor é aquele que procura agradar a Deus. Deus ama a todos, mas tem prazer em alguns. A nossa salvação não depende de nenhum mérito pessoal. Não há nada que possamos fazer para merecer o favor de Deus. O Senhor nos amou quando nós éramos pecadores e inimigos. Ele nos ama hoje ainda mais, mas há alguns os quais ele tem prazer. Sabe, filho, as minhas filhas aprenderam desde muito cedo que são amadas independente de qualquer coisa que façam. Mas elas sabem de uma outra coisa. Uma coisa é o meu amor, outra coisa é o prazer. Uma coisa é serem amadas, outras é serem aprovadas. Sei que isso pode parecer estranho, mas há crentes a quem Deus valoriza mais que os outros, ainda que Ele o ame todos igualmente. Não podemos fazer nada para Deus nos amar mais do que Ele já nos ama. Assim, não podemos fazer nada para que Ele nos ame menos. No entanto, nós somos responsáveis por quanto Deus está satisfeito conosco. É sobre isso que Paulo escreve aos Coríntios. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 9 e 10. Precisamos agradar a Deus, porque um dia Ele irá nos julgar. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para recebermos ou não a recompensa. Naquele dia, não seremos julgados pelos nossos pecados, pois todos eles já foram cravados na cruz. Todos os nossos pecados já foram cancelados pelo sangue de Jesus, mas seremos recompensados ou sofreremos perdas de acordo com o nosso trabalho, nosso fruto. O Senhor deseja ver a graça que recebeu não se tornar vã. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 14 e 15, nós lemos que se a obra que edificamos sobre o fundamento permanecer, receberemos o galardão. Muitos pensam que todos os crentes serão igualmente recompensados, mas a palavra de Deus é clara em mostrar que a recompensa depende do nosso desempenho. Muitos crentes são salvos, jamais perecerão, no entanto poderão não receber nenhuma recompensa. Esses santos não perdem a salvação, mas poderão perder a recompensa simplesmente porque não fizeram o que agradava a Deus. O vencedor é aquele que procura receber a recompensa. Deus tem prazer quando somos motivados pela recompensa que Ele nos oferece. A diferença entre o crente vencedor e o derrotado é que o vencedor recebe a recompensa. A recompensa é simplesmente porque a graça de Deus na sua vida não foi em vão. Recebemos a recompensa quando agradamos a Deus. E como podemos agradar-lhe, pastor? Agradamos a Deus antes de tudo quando nós cremos. Precisamos estar entre aqueles que creem que Deus é galardoador. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Entretanto, não é apenas crer que Deus existe, mas que Ele é um Deus galardoador. Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6 diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Parece bem claro que nem todos agradam a Deus, por isso nem todos serão recompensados. Existe um tipo de fé que agrada a Deus,
a fé que crê na recompensa, que a busca. Muitos crentes pensam que não devem pensar na recompensa, mas estão errados. Hebreus diz que Moisés estava olhando para a recompensa que o aguardava. Hebreus 11, 24, 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir de prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Não devemos pensar que a recompensa será apenas no céu. Pedro pergunta a Jesus o que receberia por ter deixado tudo e o seguido. Diante dessa pergunta, o Senhor poderia ter repreendido Pedro, dizendo que a recompensa era somente no céu. Mas em vez disso, ele mostrou que Pedro receberia 100 vezes mais nessa vida. Evidentemente, a recompensa é somente para aquilo que renunciamos por causa dele e por causa do Evangelho. Nem todo que oferta ou trabalha na igreja o faz por amor ao Senhor e ao Evangelho, mas aqueles que o fazem serão recompensados e até devem esperar a recompensa, pois Deus se agrada quando cremos que Ele é galardoador. Em Marcos, capítulo 10, do verso 28 ao 30, diz assim: Então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, não receba já no presente cêntuplo de tudo, casa, irmãos, mães, filhos e campos, e com perseguição no mundo, por vir a vida eterna. Não pense que todo aquele que prega o Evangelho o faz por causa do Senhor. Há quem busque a glória de homens, aquele que busque lucro financeiro. Alguns estão servindo os próprios interesses. Não transforme a busca da recompensa num tipo de barganha com Deus. A palavra de Deus diz que ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios 13, 3. Mas, se distribuirmos os nossos bens motivados pelo amor, isso certamente nos aproveitará. Você percebe que a motivação, a graça, é o meio e o amor? Quem ama, semeia. Talvez nenhum princípio bíblico seja tão deturbado quanto o princípio da semeadura e colheita. Muitos pensam que é algo mecânico. Dê um Fusca e ganha uma Mercedes. Dê uma camiseta e ganha um terno. Isso está errado. Simplesmente não funciona assim. Alguns dão por obrigação, o que é errado, mas outros ofertam para tentar manipular Deus, o que é pior. Querem transformar o gasofilácio numa roda da fortuna celestial, onde ele deposita uma oferta e recebe outro tanto de volta. Pessoas com essa motivação nunca prosperam. Já vi gente doando o carro na esperança de ganhar o melhor. Só posso dizer que ele ficou a pé por muito tempo. Mas se Deus lhe mandar dê seu carro, você ofertará por obediência e amor. Pode ter certeza de que ele terá a recompensa de Deus. Você, o vencedor, recebe a herança e a recompensa. Existe um paradoxo na palavra de Deus. Refiro-me em relação entre herança e recompensa. A herança é algo que recebemos inteiramente pela graça, pela única razão de sermos filhos do Pai. Uma vez que somos filhos, somos também herdeiros. Não importa se você é ou não vencedor. Uma vez que você é filho, receberá a sua herança. Evidentemente, os filhos crescidos podem, de fato, usufruir da herança. Enquanto somos pequenos, Paulo diz que não somos muito diferentes de um escravo. Gálatas 4, 5, 4, 1. A herança só depende de sermos filhos. A recompensa, por outro lado, depende de nossas obras. Entretanto, lembre-se que sempre que mesmo as nossas obras são feitas pela graça de Deus em nós. Algumas vezes a herança e a recompensa se misturam. O Salmo 127, por exemplo, diz que os filhos são a herança do Senhor e também é uma recompensa,
Como se conciliar os dois? Em 2 Reis, capítulo 4, verso 13 e 17. Imagine a seguinte situação. Um grande empresário possui muitos filhos. Todos os dias eles os chamam para ir cedo para a escola. Mas alguns são preguiçosos e não querem estudar. Vão crescendo e eles chamam para ir para a empresa da família, a fim de ajudar nos negócios do pai. Mas outra vez, um dos filhos o acompanha. Até que chega o dia que o pai escolhe um dos filhos para tomar conta da companhia. Qual dos filhos você acha que ele escolherá? Certamente aquele que estudou, se esforçou para ajudá-lo na empresa. Todos os outros são herdeiros e podem desfrutar da empresa do pai, mas apenas um deles foi escolhido para ser o presidente da empresa. Todos são herdeiros, mas esse filho receberá uma recompensa. Além da herança, ele terá uma honra que os outros não terão, porque um filho mais próximo do pai se preparou melhor que os outros. Foi escolhido para ser o presidente da empresa. Ser o presidente não é herança, é recompensa. Todo homem de Deus na Bíblia foi motivado pela recompensa. Davi foi um deles. Seu pai mandou que ele levasse mantimentos para os seus irmãos que estavam à frente da batalha. Davi não hesitou em obedecer ao pai. Por causa de um simples passo de obediência, ele foi conduzido ao trono. Davi chegou para ouvir o desafio de Golias no último dia. Por 40 dias, Golias desafiou Israel, mas Davi veio justamente no último dia. Preste atenção. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subir para afrontar Israel. A quem matar o rei cumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse-lhe: Por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço bem a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro lado e falou a mesma coisa. O povo lhe tomou a responder como dantes. Lá em 1 Samuel 17, o verso 24 e 30. Todas as vezes que vemos a primeira menção de algo na Bíblia, algo significante e importante é realçado. A primeira menção de recompensa foi logo depois de Abraão encontrar com Melquisedeque em Gênesis 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Gênesis 15, 1. No fim, precisamos ter clareza de que o próprio Senhor é a nossa recompensa. E o que precisamos fazer para desfrutar dessa recompensa? Apenas crer. Abraão creu, e isso é o seu galardão foi tão grande. Esteja entre os que amam o Rei. Quando Deus nos olha, Ele vê Cristo e assim fica satisfeito. Como Ele é, nós somos deste mundo. 1 João 4,17. Para o louvor da glória de sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 1,6. A graça de Deus nos é dada em Cristo, e nessa graça somos aceitos. Assim, somos altamente favorecidos, quer sirvamos ou não ao Senhor, mas a palavra de Deus declara que há recompensa para aqueles que servem a Deus. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, mas para ir além dessas bênçãos, há recompensas. As bênçãos não vêm sobre nós porque fazemos boas obras, mas porque estamos em Cristo. No entanto, a recompensa depende do nosso trabalho. Lembre-se, porém, de que trabalho é feito pela graça de Deus.
Todos nós recebemos uma medida de graça, por isso podemos trabalhar para o Senhor. Paulo diz que a graça que ele tinha recebido não se tornou vã, e por meio dela ele trabalhou mais que os outros apóstolos. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Todo crente recebeu uma medida de graça. Alguns a estão usando, outros não. Para aqueles que usam a graça recebida, Deus concede ainda mais, porque o que tem mais lhe se dará. Deus dá graça para fazer alguma coisa. Então, quando você faz o que Ele mesmo capacita a fazer, Ele recompensa por usar a graça que Ele primeiro lhe deu. Dessa forma, quando trabalhamos e fazemos algo, não podemos nos gloriar diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 e 8. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Aqueles que trabalham não são coisa alguma, mas Deus é quem faz o resultado apareça. Toda glória é de Deus, mas mesmo assim, Paulo diz claramente que cada um receberá recompensa segundo o seu próprio trabalho. Davi é um tipo do Senhor Jesus no Velho Testamento. Veio para cá o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que creem em seu nome. João capítulo 1, verso 10 e 11. Hoje, todos os que veem Jesus podem desfrutar da unção de rei. A palavra de Deus diz que alguns vieram a Davi no tempo que ele era rejeitado. Eis que vieram, eram endividados, amargurados, descontentes. Davi fez deles os seus valentes. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2. Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua família, do seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele 400 homens. A igreja não é para aqueles que são perfeitos. Venha a Jesus como você está. Não importa se você está endividado, amargurado ou descontente. Davi era um matador de gigantes, e a unção estava sobre ele, foi transferida para aqueles homens. A unção pode ser transferida. Aleluia! São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Barsebe, filho de Tamone, o principal dos três. Esse brandiu com a sua lança contra 800 e feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até cansar, a mão ficar pegada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois ele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs Samá no meio daquele terreno e defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Mas também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. Davi tinha 3 valentes que estavam à frente do exército: Josebete, Basebete, Eleazar e Samá. Esses 3 valentes estavam entre os 400 que vieram ter com Davi na casa de Adulão, a caverna de Adulão. Certo dia, Davi suspirou pela água da fonte que estava na porta de Belém. Ele não deu uma ordem, apenas expressou um desejo. Aqueles 3 valentes romperam, pois, no meio do arraial dos filisteus e trouxeram água que Davi desejava.
Davi se recusou a beber, dizendo que somente Deus era digno daquela água, pois tinha sido trazida com risco de vida dos soldados. Então ele despejou a água como libação ao Senhor. Ele entendeu que aquela água era uma expressão de adoração. Aqueles 3 homens tinham um coração para Davi. Lembre-se que Davi aponta para o Senhor Jesus, porque demonstra um coração para o rei. Foram levantados acima de outros. Hoje, na vida da igreja, aqueles que servem para o seu próprio benefício, aqueles que trabalham por causa do reino, pela obra de Deus, e aqueles que fazem tudo por causa do rei. Muitos daqueles soldados de Davi fizeram coisas por causa do reino, mas aqueles 3 que buscaram água o fizeram para o rei. O ministério dele é chamado os 3 primeiros. Significa que era um ministério maior e mais profundo. Havia os 3 primeiros que amavam o rei. Depois deles aparecem outros 3 que amavam o reino. Depois desses, mais 30, podemos ver claramente diferentes níveis de ministério. Podemos dizer que há 3 tipos de ministérios, de motivações atrás de cada um deles. Os 3 primeiros são símbolos de Pedro, Tiago e João, que eram muito próximos do Senhor Jesus. Alguns são dedicados a causas, outros são dedicados ao ministério e outros a benefício pessoal, mas há aqueles que são dedicados ao Senhor. Se olharmos atentamente para a lista dos valentes de Davi, veremos um nome faltando, que era famoso e esteve sempre ao lado de Davi. Ele era um general. Davi enviava ele à frente da batalha. O seu nome era Joabe. Seus 2 irmãos são mencionados e até o escudeiro é mencionado, mas ele foi esquecido no verso 37. Mesmo um filho de Aitofoel está na lista, mas Joabe foi deixado de fora. Ele fez algo para o reino? Certamente que não serviu o rei. Na verdade, ele era um rebelde. Desobedeceu às ordens claras do rei para não matar Absalão. Há aqueles cujo coração não é perfeitamente submisso ao rei, mas possuem a sua própria iniciativa a respeito das obras de Deus. Seus nomes ficarão de fora. Joabe era o que tinha a função mais proeminente, era o mais famoso e certamente um dos mais próximos do rei, mas o seu nome ficou de fora. Foi desqualificado para a recompensa. É interessante que o último nome da lista é Urias, o marido de Betseba, que não teve muito tempo para mostrar valentia, mas mostrou lealdade. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, dá-nos esse discernimento, dá-nos essa sabedoria e podemos receber não somente a recompensa, mas também o galardão. Nós tomamos posse dessa verdade. Oh Deus, ajuda-nos a ser um vencedor pela graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que ouviu toda essa mensagem, que Deus te faça vencedor pela graça. Me ajude, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais vencedores pela graça sejam alcançados. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, pelo qual você pode fazer uma oferta generosa, nos ajudando a pregar o Evangelho, nos ajudando aqui a suprir a fome daqueles que nada têm. Nos ajude, tenha certeza que tudo que você semear, Deus vai multiplicar e você terá uma grande colheita em nome de Jesus. Amém? Amém e amém.